Graça e paz de Jesus seja com você. Sejam bem-vindos. Irmãos, eu quero conversar com você hoje sobre um texto que eu acredito que vocês devem conhecer. É um texto bastante comum, digamos assim, né? Da palavra de Deus. Um texto que, como eu disse, provavelmente você já deve ter ouvido alguma mensagem, alguma palavra, alguma reflexão sobre ele. Provavelmente você já leu esse texto, mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva, ela é eficaz, como diz a própria Bíblia, ela é mais penetrante, né, do que espada de dois gumes, né? Obrigado, Gi. Continua orando por nós também, pela nossa família, família do pastor Johnny, e que nós também continuamos orando por você e por sua família aqui também, tá? Eu quero conversar com você, então, sobre um texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Marta e Maria, duas irmãs que tiveram uma oportunidade, tiveram um momento com Cristo, né, onde Cristo foi visitar a casa delas, e nesse momento ambas tiveram atitudes em relação a essa visita de Jesus. Uma teve uma atitude e a outra teve outra atitude, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas atitudes e sobre as consequências dessas atitudes em relação à nossa vida com Cristo, à nossa vida com Deus, tá? Abra então Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito nos conduza no entendimento da mesma. Amém? Então, como eu estava dizendo, a gente encontra aqui com duas personagens interessantes, né? Marta e Maria, né? E Marta e Maria elas eram irmãs de Lázaro, né? Aquele Lázaro que foi ressuscitado por Jesus depois de já estar sepultado há 4 dias, né? E lá naquele texto a gente vê as duas também ali agindo, né? E o texto lá vai mostrar para nós que eles eram muito amigos, né? Talvez a partir desse episódio aqui que nós estamos vendo, essa amizade tenha começado ou tenha se prolongado ou se estendido mais ainda a partir deste episódio que nós estamos aqui lendo, né? E é interessante que aqui não aparece Lázaro, né? Lázaro não está na história, né? Não vamos conjecturar por que ele não aparece aqui, né? São N motivos possíveis pelo qual ele não aparece nesse texto, né? Ou talvez o mais simples deles é que simplesmente o autor não quis relatar a presença de Lázaro aqui, mas provavelmente ele também estava ali naquela casa, era possível sim que eles estivessem ali reunidos. Com certeza haviam outras pessoas ali reunidas, né? Porque Jesus, como diz o texto aqui, Jesus entrou na casa de Marta, e aqui o texto deixa claro que era a casa de Marta, né? E Jesus entrou na casa dela e começou então a ensinar.
Jesus começou a falar, Jesus começou a pregar, assim como ele tinha costume de fazer em todos os lugares por onde ele passava. E era costume naquele tempo que os mestres, né, os rabis, né, e Jesus era o rabi, ali, o mestre, ensinando, era comum que ao se assentar o mestre para ensinar, os seus discípulos se assentavam em volta do mestre, né? A expressão que vai aparecer aqui, aos pés de Jesus, era uma situação comum naquele tempo, de que se os discípulos se assentavam ao redor do seu mestre, ao redor do seu rabi, para poder ouvir aquilo que ele tinha a dizer, né? E essa expressão, estar aos pés do mestre, estar aos pés do rabi, é uma expressão que denota dependência, né? Então, estar aos pés do mestre significava estar sob a orientação desse mestre, significava depender da direção desse mestre, significava que essa pessoa tinha uma relação de dependência e de aprendizado com essa pessoa a quem ela se colocava aos pés. A gente vai ver, por exemplo, Paulo, né, quando o texto bíblico fala de Paulo, diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, né, que foi um grande mestre em Jerusalém. Então Paulo, ele foi ensinado, ele foi discipulado, digamos assim, por Gamaliel. E aqui o texto vai nos mostrar que Jesus estava ali pregando, ensinando a várias pessoas naquela casa. E entre essas pessoas, Maria, irmã de Marta, assentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir aquilo que Jesus pregava. E já é interessante aqui, né, essa questão, porque não era comum as mulheres se assentarem para ouvir ou para serem ensinadas, né? Os rabis não ensinavam as mulheres, né? Geralmente, a gente vai ver isso até nas orientações de Paulo, que os maridos deveriam ensinar as suas esposas. Não era permitido que as esposas falassem na congregação, na sinagoga, e os mestres não ensinavam, não se colocavam a ensinar mulheres. Eles ensinavam aos homens e os maridos passavam esse conhecimento, esse ensinamento para as mulheres. Então já é interessante só o fato dela sentar ali para ouvir, né, e estar disposta e ser aceita entre aquelas pessoas para ouvir, já é algo interessante da gente observar aqui. Então Jesus, ele permite que ela continue ali, ele continua ensinando, e ela continua ali ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer, né? E eu fico pensando como deve ter sido bom, né? Como deve ter sido maravilhoso estar aos pés de Jesus ali, ouvindo, bebendo das palavras de Jesus, de tudo aquilo que Jesus ensinava. Então era esse um ambiente de ensino, um ambiente de conversa, e ali Jesus ensinando, falando, e Maria ali sentada, bebendo tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Mas como eu disse, tem uma outra personagem na história, que é a irmã de Maria, Marta. E o texto vai dizer para nós aqui no verso 40, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Essa palavra distraída aqui já nos chama a atenção. Distração é algo que a gente faz quando a gente perde o foco, né? Quando a gente está focado em alguma coisa e a gente perde o foco, a gente se distrai. E a gente começa a olhar para outras coisas, a gente começa a prestar atenção em outras coisas, a gente começa a desviar a nossa atenção e as nossas ações para outras coisas, e aquilo que era o nosso foco, aquilo que era o principal, vai sendo deixado de lado. Então o texto já nos diz que Marta se distraiu com muitas coisas. E aí você vai pensar de maneira prática, de maneira objetiva, com o que ela se distraiu. Ela se distraiu provavelmente com os afazeres da casa, ela se distraiu com a comida, porque se ela estava recebendo ali visitas na sua casa, é de praxe, né, que o anfitrião ofereça, no nosso contexto hoje, né, ofereça um cafezinho, um biscoitinho, alguma coisa, né, e se preocupa em ir lá e na cozinha arrumar as coisas, e etc. E essa era talvez a preocupação, a distração de Marta
naquele momento. Provavelmente ela estava cuidando da cozinha, preparando uma comida para Jesus, para os discípulos que estavam ali junto com ele, para a família, para os visitantes, etc. Então ela estava provavelmente muito atarefada, com muita coisa para fazer, e ela estava fazendo isso, né? E o texto diz que ela estava distraída em muitos serviços. E aí o que ela faz? Ela vai até Jesus, quando ela percebe que a sua irmã Maria está lá sentada, ouvindo Jesus, né, participando daquele momento de ensino. Ela vai até Jesus e ela não se contenta em ver a sua irmã ali naquela situação, e ela vai até Jesus e ela questiona Jesus, ela indaga Jesus e fala: Mestre, por que o Senhor não manda que a minha irmã se levante daí e venha aqui me ajudar, porque eu estou atarefado, eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso da ajuda dela. Se eu podia, né, dar um toque nela aí e mandar ela vir aqui me ajudar, porque eu tenho muita coisa para fazer. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Além de estar distraída, além de estar fora do foco, ela não se contentou em que ela estivesse fora do foco, mas ela também queria tirar a sua irmã do foco. Por quê? Porque ela achava, ela acreditava que ela precisava servir a Jesus com aquelas atividades, com aqueles afazeres que ela tinha para fazer. E isso é importante a gente pensar, porque o texto vai dizer que ela, né, estava preocupada, distraída, com muitos afazeres, com muitos serviços. E a reflexão que eu faço é que talvez na nossa vida hoje também a gente esteja às vezes distraído com muitos serviços. Às vezes a gente esteja distraído com muita coisa para fazer e acreditando piamente de que nós estamos servindo a Jesus com aquilo que a gente está fazendo. Como eu disse, se você pensar de maneira objetiva, se você pensar de maneira lógica, ela estava servindo a Jesus. Ou seja, ela queria oferecer para Jesus, né, provavelmente o de melhor que ela tinha para oferecer na casa dela. Provavelmente ela estava ali preocupada em atender bem, receber bem a Jesus, de ser uma boa anfitriã, né, de fazer aquilo que cabe a qualquer bom anfitrião fazer, que é servir a sua visita, servir aquela pessoa que está recebendo de maneira adequada. E ela estava focada nesse serviço. Mas o que a gente vai ver na frente aí, que Jesus vai dizer, é que esse serviço não é o serviço essencial. Aquele não era o serviço que ela deveria estar preocupada em prestar. E talvez nos nossos dias hoje, muitas vezes a gente se distraia, muitas vezes a gente perca o foco, porque a gente acredita que precisa servir a Jesus de determinadas maneiras, e na verdade a maneira pela qual a gente acha que está servindo a Jesus não é a maneira que Jesus espera que de fato a gente sirva. Talvez a maneira como nós nos dispomos a fazer as coisas para Deus não seja exatamente aquela maneira ou aquele o foco que Deus espera que realmente a gente assuma e que a gente tenha. Então Marta questionou Jesus e Jesus respondeu a ela. Jesus deu a ela uma resposta a partir do seu questionamento. E a resposta de Jesus é, versículo 41, respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E aqui, mais uma vez, quero chamar a sua atenção para o que o texto nos apresenta aqui. Jesus faz aqui um paralelo. Ele fala: você está ansiosa, afadigada com muitas coisas. Então Jesus aponta: olha, tem muita coisa na sua cabeça, tem muita coisa no seu coração. Você está preocupada com muita coisa.
Mas poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só. Então Jesus faz um paralelo entre as muitas coisas com as quais ela estava preocupada e aquela única coisa com a qual ela deveria se preocupar. E trazendo isso também para aplicação direta nas nossas vidas hoje, eu não sei você, mas eu tenho visto e tenho percebido que muitas pessoas no nosso dia a dia, principalmente nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia no nosso país, muitas pessoas estão atarefadas, preocupadas, ansiosas com muitas coisas. Mas eu acredito que, de mesmo modo, uma só é necessária. E que coisa é essa que é necessária? É necessário que nós estejamos aos pés de Jesus. A única coisa que de fato é necessária para mim e para você, assim como era necessário para Marta, assim como era necessário para Maria, é que nós nos coloquemos aos pés de Jesus. É que nós estejamos aos pés do Senhor, ouvindo, bebendo de tudo aquilo que Ele está derramando sobre nós, sobre nossas vidas. A gente precisa aproveitar muito bem a oportunidade de estarmos aos pés de Jesus, aos pés do Mestre, aos pés do nosso Rabi. Porque essa é a única coisa que de fato é necessária. Essa é a única coisa que de fato nos direcionará para aquilo que é o foco, ou que deve ser o foco na nossa vida. É óbvio que a gente tem responsabilidades. É óbvio que a gente tem que ter preocupações. É óbvio que a gente tem que trabalhar. É óbvio que a gente tem que produzir. É óbvio que a gente tem que se preocupar com a saúde. É óbvio que a gente tem que realmente, em alguns momentos da nossa vida, focar em muitas coisas. Mas a única coisa de fato importante na nossa vida é que nós estejamos aos pés de Jesus. Pensa na oportunidade que Maria e Marta tiveram. Como eu disse, os rabis, os mestres daquele contexto, daquela situação, naquele tempo, eles não ensinavam as mulheres. Eu não sei se Marta e Maria tinham maridos, mas elas tinham ali a oportunidade de ouvir de Jesus, diretamente da boca de Jesus, aquilo que Jesus tinha para dizer. E quando Maria percebeu essa oportunidade, ela se assentou ali e ali ela ficou, provavelmente com seus olhos voltados e vidrados em Jesus, com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto, sua mente ali aguçada para aprender, para absorver cada uma das coisas que Jesus estava ensinando e falando ali. E ela provavelmente não teria uma outra oportunidade assim, tão rica, tão especial. E ela aproveitou essa oportunidade. Ela não se preocupou se alguém ia falar que ela era mulher, que ela não podia estar ali, que aquele lugar não era o lugar dela, que o lugar dela era lá na cozinha, ajudando a irmã dela. Ela não se preocupou com isso. Ela entendeu que aquele era o momento de aproveitar a oportunidade, de se colocar aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, e foi isso que ela fez. Ao contrário da irmã dela, que achou que era o momento de ir para a cozinha, de cuidar das coisas, de preparar um almoço ou de preparar um lanche, de focar nas atividades, digamos assim, práticas e diretas para aquela necessidade daquele momento, necessidade física daquele momento. Mas o que Jesus vai ensinar para ela é que há uma necessidade ainda muito maior do que a necessidade física. Há uma necessidade ainda muito maior do que a necessidade de focarmos nas questões práticas do nosso dia a dia, que são
as nossas contas que a gente tem que pagar, os nossos problemas para resolver, escola, alimentação, filhos e etc, e etc. E tudo aquilo que envolve a nossa vida prática, tudo isso, repito, é muito importante. Mas há uma necessidade muito maior e talvez em alguns momentos muito mais urgente do que essas necessidades e que deve estar na nossa mente também, que é a necessidade de estarmos aos pés do Senhor, de estarmos aos pés de Jesus, de recebermos o ensinamento de Jesus, de ouvirmos a sua palavra, de compreendermos a sua palavra e de mergulharmos nessa palavra. Porque a Bíblia nos ensina que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. A Bíblia nos ensina que nós somos finitos, que nosso tempo aqui nesse mundo, nessa terra, é absolutamente limitado. Por mais que a nossa perspectiva de vida seja grande, seja longa e aumente a cada dia, por mais que você pense que você tem muita saúde, que você tem muito tempo para viver, a realidade é que a nossa vida é finita e de que ela chega em algum momento, em alguma circunstância, ela chega ao fim, e ao fim da vida chega também o fim de todas as coisas materiais e passageiras com as quais muitas vezes nós estamos preocupados. Você pode estar preocupado com uma série de coisas, mas todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas em algum momento elas vão ter fim. E às vezes a gente está preocupado com essas coisas e aquela coisa principal com a qual nós deveríamos estar nos preocupando, a única que é eterna, com ela a gente não se preocupa. Às vezes a gente acha que está servindo a Jesus, que está agradando Jesus, oferecendo para Ele o melhor de todos os serviços que a gente pode oferecer. Assim como Marta achou que estava oferecendo para Jesus o melhor serviço de hospedagem da vida de Jesus, ela queria oferecer para Jesus. Mas Jesus não estava interessado em serviço de hospedagem, Jesus não estava interessado no almoço, no café, Jesus não estava interessado em nada disso. O que Jesus queria era tocar o coração daquelas pessoas. E isso ele só podia fazer se essas pessoas se colocassem aos pés dele, assim como Maria se colocou, assim como os discípulos se colocaram. E o que eu quero chamar a nossa atenção, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, é para que a gente possa aprender com esse exemplo e a gente possa aprender a estabelecer prioridades na nossa vida. Talvez um dos nossos grandes problemas é conseguir estabelecer prioridades. O grande problema, o mal do século ou dos últimos séculos é a questão do tempo, da ansiedade, dos afazeres, do acúmulo de coisas que a gente precisa fazer, do acúmulo de afazeres, de preocupações e de problemas que nós precisamos resolver no nosso dia a dia, e essas coisas vão se acumulando e a gente acaba não tendo controle sobre isso, e a gente vai fazendo, vai vivendo a toque de caixa, né? E resolvendo aquilo que a gente consegue, fazendo aquilo que a gente consegue, como se nós não tivéssemos controle da nossa própria vida. E é assim que o inimigo espera que a gente viva, é assim que ele fica feliz que a gente viva. Que a gente perca o foco, que a gente perca o controle, que a gente não saiba priorizar, que a gente gaste muito tempo com coisa banal e pouco tempo ou nenhum tempo com as coisas que de fato são importantes. Talvez mesmo nesse tempo de isolamento social, talvez mesmo nesse tempo em que muitas pessoas, né, não todas, mas muitas pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, talvez ainda assim alguns de nós ainda não esteja conseguindo priorizar aquilo que é de fato importante. Talvez muitos de nós ainda não conseguiram entender que existe uma coisa principal com a qual nós temos que nos preocupar. Existe algo que de fato é extremamente relevante e extremamente importante na nossa vida, para o qual nós devemos direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas pretensões, que é
nos colocarmos aos pés de Jesus, de recebermos de Jesus aquilo que Ele tem para nos oferecer. E talvez seja esse o momento em que a gente tem a oportunidade de fazer isso, e talvez alguns de nós ainda não estejam conseguindo fazer isso. E eu quero chamar a sua atenção para isso, para que nesse tempo, nessa noite, nesses dias, a gente volte a nossa atenção para Jesus. Que a gente entenda que o serviço que Jesus espera de nós, ele está muito mais ligado a questões eternas, a questões interiores, do que a questões exteriores. O serviço que Jesus se agradaria que nós fizéssemos é aquele que nos direciona para a eternidade. E não aquele ou aqueles que nos prendem e nos conduzem a coisas que são extremamente banais. Extremamente banais. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai ver que tem muita coisa na nossa vida que de fato é extremamente banal. E a grande surpresa é que às vezes a gente gasta mais tempo com elas do que com aquelas que são eternas. A Bíblia diz que os que são da carne cogitam as coisas da carne, e os que são do Espírito cogitam as coisas do Espírito. Então isso deve nos direcionar a gastar tempo, a direcionar nossas vidas, nossas decisões, nosso tempo, nossas ações, nossos pensamentos, direcionar tudo isso para coisas que são espirituais, que são eternas. Assim como Maria fez. E Jesus mostra isso. Jesus fala aí o seguinte, finalzinho do versículo 41. Mas uma só é necessária. E o 42. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A resposta de Jesus para Marta é: olha, minha filha, você está enganada. Na verdade, eu deveria, ao invés de repreender a sua irmã e dizer para que ela vá ajudar você, eu deveria repreender você e dizer: por que você não está aqui sentada com a sua irmã também? Larga essa cozinha, larga essas vasilhas, larga essa comida, porque isso aí é perecível. Isso aí você pode deixar para amanhã. Mas o que eu estou ensinando agora, as verdades que eu quero dizer para você agora, as coisas que eu quero que você compreenda agora, talvez você não tenha outra oportunidade para ouvir. Eu tinha um professor que ele dizia que oportunidades são como, uma mulher ou um homem, que passa correndo, Imagine que você é um rapaz solteiro, à procura da sua amada, e aí vem aquela mulher linda, maravilhosa, e ela passa na sua frente e você só tem uma oportunidade para agarrar ela, digamos assim. E se você deixar passar, já era. Você não vai ter outra oportunidade. Então esse professor meu dizia isso. Oportunidades são como uma mulher ou um homem, para ambos os sexos, que passa na sua frente uma única vez. E se você não agarrar, talvez você não tenha outra oportunidade. Maria agarrou a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Ela não titubeou em assentar-se ali diante de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Porque o foco dela estava nas coisas eternas. Muito provavelmente eles já tinham um relacionamento com Jesus, como eu falei no início, eles se tornaram amigos íntimos de Jesus.
Marta, Maria, o irmão Lázaro, se tornaram amigos íntimos de Jesus. O texto, né, que diz que Jesus chorou é justamente no dia da morte, né, ou no dia da ressurreição de Lázaro, quando ele chega ao túmulo de Lázaro, que era irmão de Marta e de Maria, demonstrando a afeição que Jesus tinha por aquela família, que Jesus tinha por aqueles irmãos. E provavelmente essa amizade, essa afeição, esse companheirismo começou talvez ali nessa oportunidade. E o que eu quero deixar para você também é que todos os dias praticamente a gente tem oportunidade. Eu sempre digo isso, né? Cada dia que nasce é uma oportunidade nova que Deus nos dá de fazer as coisas diferentes do que a gente tem feito até aqui. Cada manhã que a gente se levanta, que a gente acorda, é Deus nos dando uma nova oportunidade para que a gente direcione a nossa vida, as nossas preocupações para aquilo que de fato é importante, para aquilo que de fato interessa, para aquilo que de fato é essencial na nossa vida. E eu não sei você, mas eu quero cada dia aproveitar as oportunidades de me assentar aos pés do Mestre. Eu quero e eu peço a cada dia ao Senhor a oportunidade de mais uma vez poder ouvir o que Jesus tem para me dizer, de entender, de compreender o que Jesus tem para ministrar sobre a minha vida. E eu entendo que isso é o mais essencial, é o mais importante na minha vida. Porque tudo mais vai passar. Tudo mais é passageiro. Tudo mais é limitado. Tudo mais é finito. Mas as palavras do Senhor, elas são eternas. A vida que o Senhor tem para derramar sobre nós é eterna. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor são eternos. E quando Ele ministra isso ao nosso coração, quando Ele derrama isso sobre nós, isso ninguém pode nos tirar. Talvez, de fato, como eu disse, não era lícito para Maria estar ali assentada, de acordo com as leis, né, ou com o costume daquele tempo, estar ali assentada entre os homens, ouvindo o ensino do seu rabi. Mas Jesus, Ele cedeu a ela essa oportunidade. E aquilo se tornou para ela algo extremamente importante. Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades na nossa vida, que a gente possa focar naquilo que realmente interessa, que a gente possa gastar tempo com aquilo que realmente nos direciona para a vontade de Deus. E repito, não que você não deva se preocupar com a saúde, não que você não deva se preocupar com o trabalho, não que você não deva se preocupar com os alimentos, que você não deva se preocupar com a casa, nada disso. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas Jesus lá em Mateus capítulo 6 ele vai dizer que existe uma coisa que de fato é importante, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Amém?